Sabe, lá em Moçambique, uma balada sobre o amor pode ser muito mais, pode ser uma verdadeira canção de rebeldia. Hoje a gente vai desvendar a história por trás de Balada de Amor ao Vento. É um romance que deu voz a toda uma geração de mulheres através da escrita potente de Paulina Chiziane. Meu coração voou ao vento, uma balada de amor em busca de sua canção. Olha, essa frase não é só poesia, né? É quase um grito de uma alma que está dividida. E é daqui que a gente parte para entender essa jornada. O que acontece quando o coração quer uma coisa que a sociedade simplesmente proíbe. E para a gente entender a força toda dessa balada, primeiro a gente precisa conhecer a maestrina por trás dela. Uma voz que não só escreveu uma história, mas que de fato quebrou barreiras em Moçambique. Paulina Chiziane. É bom guardar esse nome. Na literatura de língua portuguesa, ele não é só um nome, é um verdadeiro marco. Ela não escreveu apenas um livro, ela praticamente iniciou um movimento. Pensa um pouco no peso disso. Ser a primeira romancista de um país. Num cenário literário que era, dominado por homens, a Chiziane não só entrou no jogo, ela mudou as regras. E o Prêmio Camões, nossa, é o reconhecimento máximo, né? Coloca ela ali no panteão dos maiores escritores da nossa língua. A voz dela não é apenas importante, é essencial. Agora que a gente já conheceu a arquiteta, vamos explorar o mundo que ela construiu. Um mundo que tem muita beleza, sim, mas também regras bem rígidas e tradições muito antigas. O cenário é o Moçambique colonial. Tenta imaginar um lugar onde as tradições de séculos estão batendo de frente com ideias de um mundo novo, que está ali, batendo na porta. Não é só uma mudança política, sabe? É uma crise de identidade. E é nesse caldeirão de tensões que a nossa história se desenrola. Bem no coração dessa sociedade está o lobolo. Para quem olha de fora, pode parecer um dote, um simples pagamento. Mas olha, é muito mais profundo que isso. É como se fosse o fio que tece a união não só de duas pessoas, mas de duas famílias, de comunidades inteiras. É um ato de respeito, de compromisso. Mas e se o amor não respeitar esse acordo, hein? E aqui tá a grande batalha. De um lado, a tradição, que fala, pense na comunidade, compra seu dever, onde o casamento é um acordo. Do outro lado, a modernidade, que chega sussurrando, tá, mas e o seu desejo? E a sua liberdade? E o amor romântico? Essa não é uma luta que acontece num campo de batalha, mas dentro do coração da nossa protagonista. Então, quem é que tá presa bem no meio desse fogo cruzado? O nome dela é Sarnau. E a balada que a gente ouve é a canção do coração dela. Essa é a pergunta que move cada página do livro. O que tem mais peso? O dever com a sua gente ou a verdade do seu próprio coração? Para Sarnau, isso não é uma questão filosófica, não. É a escolha que vai definir a vida dela. A jornada da Sarnau é uma transformação, quase em 3 atos. Primeiro vem a aceitação da promessa, do papel dela definido pela tradição. Depois o despertar, aquela faísca de um amor que não estava no roteiro, que faz ela questionar tudo. E claro, isso leva inevitavelmente ao confronto. Uma batalha interna, sabe? Entre o que ela deve fazer e o que ela precisa fazer para ser ela mesma. Só que a história da Sarnau é maior do que ela mesma. A jornada pessoal dela acaba sendo um espelho para questões que, no fundo, todo mundo enfrenta. Sobre amor, sobre identidade e sobre o peso da nossa cultura. Então, se a gente for além da história de amor, do que Balada de Amor ao Vento realmente se trata? Qual é a mensagem central aqui? No fundo, este livro nos força a perguntar o que é o amor de verdade. É um dever ou é um sentimento? E o que significa ser mulher quando as regras do mundo todo estão mudando? É sobre essa luta para encontrar a própria identidade, quando a tradição e a modernidade gritam direções opostas. A história da Sarnau é o campo de batalha onde tudo isso se enfrenta. E essa balada, essa canção, será que ela ainda ecoa por aí? Qual foi o impacto que esse romance deixou? 1990. Pense um pouco nesse ano. O mundo estava mudando e em Moçambique a literatura também. Publicar-se a história com essa perspectiva feminina tão íntima e ao mesmo tempo tão desafiadora não foi só um ato literário. Foi um ato de pura coragem. No fim das contas, foi isso que a Chiziane fez. Ela abriu uma janela para a alma feminina num momento de transformação profunda. Ela deu palavras para os desejos e para as lutas que muitas vezes ficavam ali, em silêncio. E é por isso que essa balada não envelhece, sabe? Ela continua ressoando, tão relevante hoje quanto era lá em 1990. O livro termina, mas a sua pergunta mais importante fica com a gente, ecoando pelo tempo e pelas culturas. Até que ponto as nossas tradições devem ter o poder de definir os nossos corações?
Uma questão para a qual talvez cada um de nós tenha que encontrar a sua própria resposta.